Nobres oradores, de volta para a segunda parte da aula de hoje. Hoje, dia 11 de março de 2021, pela Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Sou o professor Eric Brasil. Estamos aqui no curso de oratória, a arte de falar em público. E no bloco anterior fizemos algumas considerações interessantes, lançamos dicas que nem sempre os oradores profissionais partilham, pois aí está contido também parte do segredo da boa performance, não é? Claro que alguns oradores conseguem sustentar o discurso por inspiração, outros consideram que têm dom, mas a grande maioria, e nós estamos aqui justamente para lançar essa proposta, a grande maioria se pauta em habilidades. E as habilidades podem ser treinadas, podem ser aperfeiçoadas. E eu estava dizendo que, mesmo que você esteja cansado, fatigado, é possível preparar o ambiente de um discurso, proferir o discurso e sair dali revigorado. Como, professor? Isso é uma mágica? Porque como é que eu vou chegar num ambiente cansado e sair menos cansado depois de ter feito um grande esforço, que é o esforço de falar, principalmente falar em público, principalmente se for um grande público? Mas aí é que está o segredo. Não é uma mágica, é uma técnica. Nós somos seres vivos. Nós temos energia vital. E o ambiente, mesmo este ambiente, que é um ambiente virtual, através de uma videoconferência, mesmo assim nós conseguimos projetar parte dessa carga vital. E isso acontece principalmente quando nós estamos diante de multidões, ou de um público maior do que 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu, particularmente, não sei se o professor Jomar partilha da minha preferência, cada um tem a sua maneira, a sua metodologia, mas eu prefiro salas de aula lotadas do que esvaziadas. Eu prefiro muito mais uma sala de aula presencial que tenha 50 alunos do que uma que tenha 5. Porque ali eu consigo gerar esse efeito. Aqueles que já foram meus alunos sabem que eu faço uma dinâmica onde nós dizemos assim, somos os melhores. Não é, Luciana? A Luciana participa bastante, outros aqui também, né? Aquilo é algo que os coaches utilizam, mas também que bons oradores utilizam para poder gerar, começar a harmonizar o ambiente na sua sintonia. Você aproxima as pessoas e você mais ou menos que equilibra a carga energética do ambiente. Então, tem uns mais cansados, outros menos cansados, tem uns mais dispostos, e aí meio que a média da energia do ambiente, ela chega a todos, inclusive a você, orador. Não é? Professor, isso é uma proposição científica? Não, isso é uma constatação prática dos discursos que nós, durante muito tempo, temos proferido em salas de aula, em ambientes abertos e fechados, certo? Claro que há alguns estudos nesse sentido, mas eu não estou aqui para me aprofundar em dados que dizem mais respeito a pesquisadores acadêmicos, que são importantes, claro, mas aqui é um curso instrumental, prático, objetivo. O que eu quero dizer com tudo isso é que você pode controlar o ambiente, conduzir o ambiente, tal qual um bom dançarino conduz a sua parceira, né, numa dança. Isso é possível. E é possível também que você gere condições para melhorar tudo que está ao seu entorno. Por exemplo, eu agora dei um pigarro
Nós temos o aparelho fonético, as cordas vocais, às vezes eu fico sem lubrificação, eu necessito de água, então posso ter um copo com água, uma garrafa d'água sempre por perto, eu tenho aqui, não é? E aí também controlar esse fator, certo? Porque se o discurso se estender demais, às vezes você tem a falsa impressão de que o ambiente com ar-condicionado, porque é mais frio, ele não vai deixar a tua garganta seca, ele vai deixar a tua garganta mais seca. Porque o ambiente com ar-condicionado, ele não torna o ar mais úmido, ele torna o ar mais seco, ele extrai a umidade do ar. Então, alguns oradores experientes, às vezes isso não é possível, mas dependendo da situação, você coloca ali um pequeno copo ou um pequeno caneco com água, às vezes alguns colocam um balde com água discretamente, né? E outros mesmo ingerem água ao longo da sua fala, né? Preferencialmente água natural, para que a água gelada não venha aí a também comprometer a qualidade da sua voz. Então, a aula de hoje também é dedicada a isso, a dicas, certo? E que você possa aprender a sintonizar com o ambiente, a trazer as pessoas para o seu universo, a conduzir a dança, a ser o maestro da orquestra, que é a plateia. Busque esse controle e você será um orador melhor sucedido. Não são apenas as palavras, não é apenas o conteúdo erudito, formal. Tudo isso é importante. Conteúdo é importante, positivo. Mas não adianta eu ter um bom conteúdo se o ouvinte não está prestando atenção em mim e se eu não tenho um controle sobre a plateia. Por esses dias, nós estamos vendo coisas acontecendo no Brasil, e aí eu não quero fazer nenhuma defesa, nenhum ataque aqui em sala de aula, pois eu sou um professor que procura não fazer isso em sala de aula. Quem quiser acompanhar meus pensamentos pessoais, pode ir nas minhas redes sociais, e lá sim, que é o meu ambiente, eu posso falar a minha ideia, o que eu penso, meus posicionamentos políticos, filosóficos ou religiosos. Mas eu gostaria de destacar que, nesses tempos, recentemente, nós escutamos o discurso de Lula. E aqui eu não quero fazer uma defesa ou ataque partidário a ele, nem a situação atual, não nesta aula. Mas eu quero aqui observar Lula como um orador. O professor Lula é um orador? Sim. É um orador competente? Por incrível que pareça, sim. Por quê? Por incrível que pareça, sim. Porque Lula ele não tem um discurso erudito, ele não tem um vocabulário que é tão, por assim dizer, culto, mas ele consegue cativar a plateia. Ele tem um carisma fora do comum, acima da média, e ele tem uma energia pessoal, mesmo ele já um homem relativamente idoso, que consegue sustentar um discurso por muito tempo. Então, ao longo da vida, Lula não obrigatoriamente fez um curso de oratória, mas certamente fez muitos discursos como político que é, como sindicalista que foi, não é? Então, ele treinou, nem que na prática, mas ele treinou a oratória. É um exemplo, mas aí Lula também tem alguns segredos como orador. Um segredo importante: Lula conhece o ambiente onde vai falar. Onde foi que ele proferiu o último discurso agora? Que foi para a rede nacional, teve repercussões internacionais, que os seus, tanto os seus aliados quanto os seus opositores, escutaram. Milhões de pessoas escutaram. Ele fez o discurso onde ele se sente mais forte. Ele foi para onde? Para São Bernardo do Campo, foi para o ABC Paulista, ele foi para a região da origem das forças dele. E ali ele escolheu um ambiente que, com certeza, com muitas horas de antecedência, foi preparado e disseram, olha, tem essa posição aqui, esse púlpito aqui, onde você vai proferir, você vai usar esse microfone aqui, a potência do microfone é essa,
Será que você vai falar com máscara ou sem máscara? Isso pode interferir, não é? Você vai falar para muita gente, mas você vai falar num ambiente controlado. Aqui pode ter jornalista, podem tirar fotos, pode ter um flash, pode te ofuscar, quer dizer, ele vai se ambientando, ele vai se aclimatando, ele cria a atmosfera e ele sabe que as pessoas estão ali para escutá-lo, que não será um público indiferente, poderá até ser um público hostil ou um público amigável, mas indiferente não será. Então, ele prevê, né, certas situações que já vão acontecer no discurso dele antes dele começar. E à medida que o discurso inicia, ele sente se ele pode prolongar, se não pode, se está aquecido, se não está, se pode avançar num ponto ou não, não é? O discurso é dinâmico, muito embora eu deva planejar o discurso, preparar o discurso, mas na hora da prática acontecem coisas, são lançadas perguntas, tem contingências, não é? Então, esse é um exemplo de oratória. E aí, às vezes, eu citei o exemplo de Lula, porque é um orador, mesmo que ele tenha falhas de dicção, Lula tem a língua presa. Lula tem um vocabulário relativamente pobre, não é? Mas isso não impede de que ele tenha um discurso carismático. Certo? Vamos para outros exemplos. Se você estudar por aí, pela literatura, a Luciana está estudando muitas obras sobre a oratória, a fala, via alguns livros, né, que ela mostrou na aula de ontem. Talvez você já tenha escutado falar de um grande orador, inclusive professor de oratória, chamado Reinaldo Polito, né? Brasileiro e é mestre de oratória também. Se você puder ter acesso a algumas obras dele, não é? Ou procurar alguns vídeos dele no YouTube, Reinaldo Polito, aqui eu estou até fazendo um merchan dele, porque ele também é professor de oratória, mas ele tem um discurso formal, culto, e aí já é um outro patamar de discurso. Mas, apesar disso, ele também sustenta várias possibilidades de discurso, de orador, de perfil de orador, tá certo? Nós não necessariamente precisamos ter o perfil popular, o perfil culto, o perfil erudito, o perfil que é um pouco mais impessoal ou que é pessoal. Na verdade, você constrói o orador que você quer construir. Já percebi que o Paulo, por exemplo, Paulo Júnior, nosso aluno aqui presente, gosta muito de ambientes de igreja, ambientes religiosos, não é? Então, ele sabe que no ambiente religioso, no ambiente de igreja, é um tipo de orador, que normalmente é um orador um pouco mais voltado para expressões cultas, para leituras que remetem a um vocabulário mais rico, rico no sentido de domínio de expressões, uma cautela maior com o que vai falar, porque ele não está falando só em nome dele, ele está falando em nome de Deus, ou em nome de uma crença, ou em nome de uma religião, ou em nome de uma coletividade. Ali ele sabe que há um contexto, certo? Por outro lado, o discurso que eu poderia fazer para crianças seria diferente. Não deveria ser tão rebuscado. Poderia se aproximar mais da linguagem infantil, da linguagem da criança, e mesmo assim lançar a mensagem. Ou se vou falar para pessoas muito simples, muito humildes, tentar ali, naquele ambiente, fazer analogias, comparações ou parábolas. Jesus de Nazaré, o arrebatador de multidões, um dos maiores, na minha opinião, o maior orador de todos os tempos, ele fazia isso. Ele, sendo um homem muito culto, muito sofisticado, com um vocabulário muito rico, mesmo assim, ele adaptava esse discurso para o povo simples e humilde, que era o grosso da população que escutava a sua voz, escutava a sua fala, escutava o seu discurso. Imagine Jesus proferindo um discurso para 5.000 pessoas numa época em que não se usava microfone, numa época em que não tinha caixa de som, numa época em que não tinha megafone, né? Ele tinha que ter também uma habilidade, uma sensibilidade de escolher os melhores ambientes, de até conhecer a direção do vento
ou da região geográfica onde ele se encontrava, e se fosse num ambiente aberto, ou se fosse num templo, num local fechado, aproveitar a acústica daquele ambiente, certo? Porque a arquitetura de ambientes, ela também pode ajudar ou atrapalhar o discurso. E falando nisso, já que a gente está dedicado a lançar dicas importantes na aula de hoje para os oradores, eu não sei se alguém aqui já foi lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, ali na Praia de Iracema, onde existe um dos equipamentos lá, é o chamado planetário. O planetário é uma cúpula onde ali eu projeto uma espécie de cinema, que é um cinema, uma simulação do céu, das estrelas, dos planetas, das constelações, não é? Mas eu queria falar não do planetário em si, mas na parte de baixo do planetário, para quem já foi lá, vai observar que se você for e passar por baixo da cúpula, que tem um espaço ali, e se você chegar no centro desse espaço e falar, mesmo que baixo, a sua voz se amplifica maravilhosamente. Você pensa que tem um microfone ali. E não tem. É apenas a arquitetura, não é? E melhorou ali de uma maneira exponencial a potência da sua voz. Então, um dos melhores locais para se fazer um discurso sem microfone e sem desgastar a sua voz seria na parte de baixo do planetário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, certo? É só uma dica, né? Para mostrar que o orador ele vai identificando o ambiente, tá certo? Ele vai procurar saber onde ele está pisando, por assim dizer. Fazendo aqui algumas analogias, algumas comparações, você pode até achar que não tem nada a ver, mas que na prática você vai perceber que tem. Napoleão Bonaparte era considerado também um grande orador e também um grande estrategista militar, um grande estudioso. Ele tinha muitas habilidades, né? E Napoleão era conhecido por conquistar muitas vitórias. Ele foi muito competente em muitas coisas que fez. Mas Napoleão, ele não tinha uma competência por causa da sorte, ele criava a sorte. Normalmente ele estudava o campo de batalha antes dos inimigos chegarem. Estudava, inclusive, a posição que ele queria assumir, que tipo de terreno ele iria enfrentar, se era um terreno, se era uma planície, se era um planalto, se era um terreno arenoso, se era um terreno pantanoso. E tudo isso ia influenciar no transporte dos canhões, na logística do seu exército, na velocidade da marcha dos seus soldados, e, obviamente, ele tinha a noção de que determinadas posições eram mais favoráveis e outras eram menos favoráveis. O estudioso desse tipo de arte, que é a arte da estratégia, sabe que se você posicionar pessoas num terreno alto, num terreno elevado, soldados, por exemplo, mas poderiam ser em outro contexto, fica mais fácil de você atacar o inimigo se você estiver numa posição elevada, porque você aproveita a força, mesmo que da gravidade, e é muito mais difícil você subir uma elevação, exige muito mais esforço do que você descer uma elevação. Então, um ataque estratégico, nesse sentido, nesse tipo de terreno, seria formidável, né? E tenderia a ser bem sucedido. Só que Napoleão tinha um pensamento mais sofisticado ainda. Então, ele oferecia o aparente terreno mais favorável para o inimigo, ficava com um terreno aparentemente inferior, quando na prática ele queria fazer um cerco e iludir o inimigo ali no seu ambiente. Isso é só um exemplo, certo? É só uma analogia, é só uma comparação de como o orador, são dicas, ele tem uma responsabilidade, não é só com a fala, não é só com o texto do discurso, não é? Mas é, sobretudo, com tudo que está à sua volta. Fique atento a tudo que está à sua volta, porque as coisas falam. Às vezes você não diz nada, mas você está se comunicando. Sua postura fala.
símbolos que você utiliza falam por você. A maneira como você está vestido fala por você. A expressão que você faz fala. O gesto fala. Outra dica importante, espero que vocês estejam tomando nota, mas se não estiverem, está sendo gravado. Quanto mais numeroso é o público, mais importante é o gesto, mais importante é o símbolo. Se você for falar para 10 pessoas, você foca mais no conteúdo da sua fala. Você procura dar uma atenção mais dirigida para cada um, do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas se você for falar para 1000 pessoas, é diferente. A linguagem corporal, a Evelane está escrevendo aqui, fala por você. A expressão facial fala por você. Os símbolos que você utiliza falam por você. Águia empreendedor, o que é isso? Dependendo da ocasião, a roupa, a indumentária fala por você. Todos esses elementos concorrem para que você tenha o sucesso ou o fracasso no seu discurso, na sua fala. Você quer persuadir alguém? Você quer convencer alguém? Você quer transmitir uma mensagem para alguém? Então, saiba o que está fazendo. Faça isso profissionalmente. E cada um aqui, cada um de nós comete erros, comete gafes. Eu cometo vários. Mas o orador também é capaz de fazer uma coisa. Ele é capaz de ser autocorretivo. Ele pode se autocorrigir ao longo do tempo e mesmo ao longo do discurso. Quanto mais informações você tiver a respeito do seu público e do ambiente em que vai proferir o discurso, mais qualidade esse discurso tende a ter. É claro, é evidente que o orador muito experiente, ele tem uma capacidade que aí já não é tão recomendada para o orador inicial, mas que você pode fazer, que é o discurso de improviso. Você foi pego de surpresa. O Evilânio chegou ali e alguém chamou ele para falar, uma reportagem, tem que ser agora, e ele tem que falar mesmo sobre determinado assunto, e de improviso ele fala. O Jomar, como sindicalista e professor que é, a Luciana, Paulo e outros colegas, né? O S.Clay, o Caio. Se você estiver seguro sobre determinado tema, tudo bem. Se não, tenha muito cuidado. Falar em segurança, estamos mais seguros para proferir o discurso, controlar o ambiente e participar de debates, de interações, de reportagens, de videoconferências, de videoaulas, de momentos ao vivo, de momentos presenciais, quando for o caso. E aí? Paulo Júnior, você com a palavra, como você se sente em relação ao discurso? E aqui podemos nos abrir, né, no sentido de estamos num ambiente de treinamento. Quer dizer alguma coisa para a gente, Paulo? Como eu me sinto na relação quando eu vou falar, né, discursar na igreja, você fala? Da palavra? Na igreja, na sala de aula, no trabalho, onde você estiver. Como você se sente como orador atualmente? Você tem sempre uma experiência com o tempo, mas a questão de você saber controlar, sempre bate aquele nervosismo, né? Pessoas que você não conhece.
mas com o passar do tempo você acaba, como é que eu posso dizer, se familiarizando, sabendo controlar, né, a sua timidez ou o seu nervosismo. E uma das peças assim importantes para você não se perder nesse momento é manter a calma, porque você, como disse o professor Eric, a sua expressão corporal vai falar tudo de você, né? Sua roupa, sua expressão corporal mais ainda, porque as pessoas, como elas estão diretamente olhando para a pessoa que está trazendo o ensino, ou lecionando, ou seja, ministrando a palavra, ela raramente vai desviar o foco ali de você. Então, você tem que manter a calma, saber que você tem que ter esse controle. E uma dessas coisas é você ter um esboço, né? Ou seja, você sempre levar Eu gosto de levar muito uma agenda, onde eu vou colocar lá a introdução, os tópicos, os pontos que vai ser abordado, para você não se perder. Eu creio que se eu tivesse aqui possibilidades melhores de ter seria maravilhoso. Eu acredito muito no aprendizado do audiovisual. Eu gosto muito da Bíblia só pela forma audível, mas não visual. Raramente isso acontece, mas é mais em relação a palestras. Então, quando já a pessoa ministrar, eu até venho aqui há um tempo vendo isso, já a pessoa ministrar a palavra diante da igreja, passando imagens relacionadas ao que você vai falar, isso com certeza vai demonstrar alguém que estudou bastante para chegar até esse ponto, de mostrar não só no que fala, mas também nas imagens que vai ser demonstradas no local. Então, eu venho aí a cada dia tentando aprender, estou aprendendo aqui mais uma vez, né? Eu estou gostando muito do curso de oratória, mas não é fácil. Por mais que você tenha muita experiência, quando você chega num ambiente que você não conhece ninguém, você tem que conhecer também o público, como foi falado. Conhecer também o público, você não pode falar eloquentemente, por exemplo, a gente não pode falar as palavras teologicamente, né? Muito com comparações muito difíceis, porque o público não vai entender nada e você não vai passar algo que tenha compreensão. Então, são pontos importantes. A questão também que o professor vai poder falar melhor, que eu estou aqui aprendendo, é a questão dos vícios de linguagem, né? As pessoas, às vezes, sempre no final falam, né, confirmando. Isso não é porque a pessoa queira, isso é expressão. Então, eu tive um pouco de aula com um amigo meu, que ele é formado na área de gestão, e ele conseguiu extrair isso de mim, ou seja, tirar a questão do vício de linguagem. Então, eu agradeço a ele e aqui eu estou só complementando, né, até aqui. Excelente. Falou o orador Paulo Júnior e falou como um orador profissional, com muita eloquência, lançou dicas importantes que servem para todos nós. Fala dos vícios de linguagem. Muito comum que no cotidiano tenhamos um vício de linguagem, mas procurar se policiar em relação aos mesmos. Não há problema nenhum em você dizer um né de vez em quando, mas dizer isso constantemente ou ter algum tipo de vício que seja contínuo, constante e que o seu ouvinte possa perceber, nem sempre trazem um discurso agradável. Muito embora alguns ouvintes sejam capazes de perdoar alguns vícios, dependendo do tipo de discurso a ser escutado, o tipo de mensagem a ser escutado, certo? Dependendo da área de atuação profissional também, algumas áreas não se perdoam muito o vício de linguagem
e outras nós já conseguimos ter uma tolerância maior. Eu não tolero muito, normalmente o público não tolera muito, que um advogado, um bacharel em direito tenha um vocabulário pobre, popular demais, mas nós já toleramos isso em profissionais que são mais voltados para a prática, mesmo grandes profissionais, certo? O engenheiro, por exemplo, ele pode ter um vocabulário mais técnico. Um advogado pode ter um vocabulário mais rebuscado. Um publicitário pode ter um vocabulário que ele procura chamar a atenção para determinados aspectos. E há também a pessoa que utiliza gírias que não são recomendadas no meio profissional, mas, dependendo do caso pontualmente, podem dar um colorido todo especial ao seu discurso. Também existem os chamados neologismos. O que é o neologismo? São palavras inventadas. Eu sou administrador e na administração existem muitos neologismos. De tanto você usar o neologismo, ele acaba fazendo parte do vocabulário e acaba fazendo parte, inclusive, do idioma. Tem palavras que não, a princípio, não existem, você inventa. Você cria um termo, uma expressão. Se aquilo for proferido por muita gente, acaba fazendo parte da linguagem de uma cultura, de uma comunidade, não é? Eu digo a palavra empoderar, por exemplo, muito comum hoje em dia, preciso me empoderar. Essa palavra não é uma palavra da língua portuguesa. É um neologismo. Inclusive, se você escrever a palavra empoderar no Word, algumas versões do Word não reconhecem ainda, vai lançar aquele tracinho vermelho como se a palavra estivesse errada, ortografia errada. Mas você usa mesmo assim, porque apesar de ser um neologismo, ele já faz parte do nosso discurso falado e escrito. Não é assim? Amigos, eu vou fazer mais uma pausa de 2 minutos e em 2 minutos nós vamos retornar. Até daqui a pouco.